Na primeira leitura de hoje, ouvimos o relato da vocação de Samuel. Ele estava no templo, junto da arca. No Antigo Testamento era comum que Deus falasse da arca, a tampa da arca da aliança, chamada de propiciatório, era o lugar onde Deus falava com Moisés. E Samuel estava no templo, dormindo. Sua manhã não tinha consagrado ao Senhor. Ele ajudava o sacerdote Eli. E a leitura diz que naquela época a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Samuel. Samuel tinha certa intimidade com Deus, porque vivia no templo, mas Deus nunca tinha lhe dirigido a palavra. Ele ainda não se tinha acostumado a ouvir a voz de Deus. Então, por isso, quando ele ouve o Senhor que o chama pelo nome, ele pensa que Eli, o sacerdote, o estava chamando. E assim por 3 vezes. E a resposta de Samuel é sempre de prontidão. Estou aqui, eis-me aqui, tu me chamaste, aqui estou. E Eli entende então que é o Senhor que o chama e diz: da próxima vez responda, fala, que teu servo escuta. Samuel será um grande profeta. Aqui nós temos o chamado, a sua vocação, o primeiro contato de Samuel com a palavra do Senhor. E daí nós entendemos que o profeta, antes de ser aquele que fala, o profeta é um porta-voz de Deus. Mas antes de ser aquele que fala, o profeta é aquele que escuta. E nós recebemos no batismo um munus profético para sermos arautos do Evangelho, para sermos porta-vozes de Deus. Mas para sermos profetas, então, nós temos que aprender a ouvir Deus, aprender a escutar a palavra de Deus, como Samuel, e aprender a ter essa disponibilidade de, ao ouvir a voz de Deus, que fala de muitos modos, responder com prontidão: eis-me aqui, fala, que teu servo escuta. Então, pedir a Deus a graça de termos um ouvido de discípulos para sermos profetas, para comunicarmos a palavra do Senhor. Antes, nós temos que ouvir, sobretudo na oração, lendo, meditando a palavra do Senhor, para depois propagá-la, para depois comunicá-la aos outros, testemunhá-la sobretudo. E no Evangelho nós ouvimos que Jesus estava na sinagoga, como nós ouvimos ontem, ele expulsa o demônio, ele prega como quem tem autoridade, as pessoas ficam maravilhadas, e junto com ele estão Tiago e João, e ao sair da sinagoga eles se dirigem à casa de Simão e André, onde a sogra de Simão está doente, e eles logo contam a Jesus. É interessante esse fato.
Assim que Jesus chega, eles logo contam a Jesus que a sogra de Pedro está doente, e esse fato que é narrado também por São Mateus, São Lucas, aqui São Marcos diz que Jesus se aproximou, segurou a mão dela e a ajudou a se levantar. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Então, imediatamente após a cura, ela se põe a serviço. E a casa de Simão e André é o lugar onde as pessoas vão para que Jesus as cure ao pôr do sol, terminando o sábado. Então as pessoas vêm para que Jesus as cure. Os possessos, os possuídos pelo demônio, também vão até ele. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Então nós podemos imaginar ali Jesus com os seus 4 primeiros discípulos, André, Simão, Pedro, João, Tiago. Eles estão ainda no primeiro contato. Aqueles 4 que tinham deixado tudo para seguir Jesus, deixado suas redes, seus barcos, estão começando a conhecer Jesus. Caminharão com ele por 3 anos, mas ali são as primeiras curas, é o primeiro contato. Eles ainda não conhecem bem Jesus, a identidade de Jesus. E Jesus vai se revelando nessas curas, nesses exorcismos, na sua pregação. E um fato importante no Evangelho de hoje é que depois Jesus se retira de madrugada, enquanto todos ainda dormem. Jesus se retira para estar em oração. Todos o procuram. Jesus então diz que deve ir às outras aldeias, às outras cidades, pregar evangelho a outras pessoas, que não deve ficar ali esperando que as pessoas venham até ele, que ele deve ir ao encontro das pessoas para lhes anunciar o evangelho. Mas Jesus, que é o Filho de Deus, para realizar o seu apostolado, para cumprir a sua missão, precisa se retirar, precisa estar a sós com o Pai, como que recarregar as energias na oração. Então, se Jesus precisa da oração, da intimidade com o Pai, nós muito mais, para cumprirmos a nossa missão, os nossos deveres de Estado, nosso apostolado, precisamos da oração, da intimidade com Jesus, para sermos capazes de fazer o que Ele nos manda. Então, peçamos a Jesus que tenhamos gosto pela oração e, como Samuel, nós sejamos capazes de ouvir a sua voz, discernir a vontade do Senhor a cada dia e com disponibilidade nos colocarmos a serviço, como Samuel, como a sogra de Pedro no Evangelho de hoje. Amém.